Bom dia a todos, meu nome é Jonathan. Eu vou estar abordando uma curiosidade da parte de física aqui com vocês. E essa curiosidade seria como é que um navio consegue flutuar. Então eu vou estar abordando esse vídeo, cujo objetivo vai ser tentar responder essa pergunta. Então, para a gente responder essa pergunta, a gente tem que se atentar a uma palavrinha que é a palavrinha empuxo. Então, o que seria esse empuxo que a gente estuda na física? Então, segundo o teorema de Arquimedes, um corpo imerso total ou parcialmente em um líquido recebe uma força vertical, de baixo para cima, igual ao peso da porção de líquido deslocada pelo corpo. O que é essa porção de líquido que é deslocada pelo corpo? Então, aqui a gente tem a equação da qual trata esse teorema, que é o empuxo, e vai ser igual a uma densidade, isso aqui é uma densidade do líquido no qual o corpo vai estar imerso, vezes um volume deslocado, que é o volume desse líquido, que será deslocado que ele falou aqui, vezes a aceleração gravitacional. Então, esse volume deslocado, quando um corpo ele está imerso em um líquido, parte do volume dele acaba preenchendo um volume que antes era do líquido. Então, segundo a física, a gente tem que dois corpos eles não podem ocupar o mesmo espaço no mesmo instante de tempo. Então, aquele volume que antes era do líquido, agora a parte dele começa a ser preenchido pelo volume do corpo que está inserido ali. Então, esse volume aqui de líquido deslocado é o tanto desse líquido que ele vai desviar. Então, a gente vai tratar aqui dos navios. Então, imagina um navio, quando ele está parcialmente imerso ali na água, o casco dele vai ocupar um volume que antes era um volume só preenchido de água. Então, esse é esse volume deslocado aqui. Então, vamos tentar entender essa ideia aqui um pouquinho. Então, aqui eu tenho um corpo qualquer, imagina que é uma bola de futebol, e eu vou imergir ela, vou colocar ela na água. Então, isso aqui seria uma divisória e seria a água aqui. Então, o que acontece? Existe uma força que atua na direção vertical, que é o peso, que atua em todos os corpos, inclusive nessa bola. Em contrapartida a ela, existe uma outra força, que é a força da qual trata o teorema, que é a força do empuxo. O empuxo nada mais é que uma força. Então, segundo o que dizia o teorema, é uma força na direção vertical, de baixo para cima, então ela está subindo, e ela vem em oposição a esse peso. Aí a gente tem que considerar três casos, a gente tem que estar se atentando. Então, esses casos vão ser. Então, primeiro deles, o peso ele é maior que o empuxo. Se o peso é maior que o empuxo, o que acontece? O objeto, o corpo, ele vai começar a afundar nesse meio. Então, isso é muito comum, a gente observa isso em materiais que são muito densos, que é aquele material que ele tem numa porção de volume dele, uma quantidade de massa muito razoável. Então, se você pegar uma bola de metal, por exemplo, ela vai ter uma densidade muito grande, então é muito provável que ela vai começar a afundar nesse meio líquido. Contrapartida, nós temos o caso em que o peso ele acaba sendo menor que o empuxo. Então, a gente vai ter em certos objetos, que seria o caso contrário, em que em vez dele afundar, ele vai começar a subir. Então, você pensa, por exemplo, numa garrafa cheia de ar, ela vai começar a flutuar. O empuxo dela acaba sendo tão grande em relação ao peso que ela vai subindo, até ela chegar a um ponto em que ela vai ficar na superfície da água, porque aí o empuxo também ele vai começar a diminuir, porque lembra, o empuxo ele depende da quantidade, do volume do líquido que vai ser desviado. Só que como ele vai chegar à superfície, ele vai estar parcialmente imerso na água, parte dele não vai estar. Então, esse volume vai acabar diminuindo. Se o volume diminui, se a gente for voltar na equação anterior, o empuxo também diminui.
Aí o empuxo ele vai diminuindo até ele chegar a um ponto que ele é igual ao peso. Aí nesse momento ele fica num estado de equilíbrio, onde o peso é igual ao empuxo e portanto ele nem afunda e ele nem sobe mais. Ele fica ali. E esse é o caso que nós temos em que o peso ele é igual ao empuxo, ele está nesse estado de equilíbrio. Então ele vai ficar ali paradinho, que é o que a gente observa que acontece nos navios. Então, como é que um navio afunda? Exatamente por isso. Se esse peso e acaba se igualando esse empuxo, independente se esse navio ele é tão colossal como essas fotos que eu coloquei, ele vai ficar naquele estado de equilíbrio em que ele vai ficar flutuando na superfície da água. Mas aí vem essa pergunta, como é que o navio não afunda? Porque o navio ele é feito de um material, no casco dele, não só no casco, são materiais extremamente densos, são pesados, a massa é absurda. Como é que algo com uma massa tão colossal ele não afunda? E essa é a grande dúvida que gera em muita gente. Então o que acontece é, o empuxo ele vai acabar se igualando ao peso, como eu tinha falado anteriormente, e portanto ele vai ficar no estado de equilíbrio em que ele fica flutuando na superfície. Agora a questão é por que isso acontece? Bom, o que acontece é, o casco ele é feito de um material extremamente denso, a massa dele é realmente muito pesada, porém a gente tem que levar em conta que boa parte daquele volume do casco, que é algo gigantesco, ele é oco, então ele é preenchido por ar. Então se a gente for considerar o volume total do navio em relação à massa dele, isso ocorre que o empuxo acaba sendo muito maior a ponto de se igualar com esse peso. Então apesar da massa dele ser absurda, ele consegue fazer com que o empuxo seja tão absurdo quanto, aproveitando todo esse volume do casco, que é preenchido com ar. É o mesmo esquema quando a gente pega uma garrafa. Se a gente encher ela de ar, ela vai flutuar, até o ponto que ela vai chegar na superfície e vai ficar boiando. Se eu encher essa mesma garrafa com outro material, por exemplo, sei lá, pedra, alguma coisa do tipo, aí ela, provavelmente ela já vai afundar. Então é exatamente o mesmo caso. Bom, então a gente já viu que para o navio ir acabar flutuando, o que nós precisamos é que o empuxo ele se iguale ao peso e intensidade, portanto ele não afunda e ele nem sobe mais. Então, o porquê do caso do Titanic? Titanic, para quem não sabe, foi um caso em que um navio, o maior até então na época, e acabou afundando por entrar em contato com um iceberg, acabar se chocando contra ele. Então aqui eu tenho algumas imagens a respeito. Algo extremamente gigante para a época. Então ele tinha uma massa de em torno de dezenas de milhares de toneladas, coisa que hoje em dia os navios já até ultrapassaram. Aqui tem o caso do acidente, uma ilustração do que foi. Então a gente tem que a massa dele era em torno de 42.028 toneladas, algo absurdo. Coisa que hoje em dia já tem alguns navios que já passam da casa dos 200 mil, que é tão absurdo quanto. Então daqui a gente já tira que se a massa dele é esse, o peso, se a gente for multiplicar pela aceleração gravitacional, a gente obteria o peso disso aí seria algo insano. Então qual seria o empuxo necessário para fazer com que ele flutuasse? Teria que ser igual a esse valor de peso, era um valor absurdo. Então para isso ele necessitaria deslocar um grande volume de água, para daí o empuxo dele aumentar cada vez mais e conseguir se igualar a esse peso. Então a massa de água deslocada por ele era 59.974 toneladas. Tá, mas aí você fala, ele estava flutuando, ou seja, o empuxo era igual ao peso. Então ele estava ok. Só que acontece que após o choque, há esse vazamento de água para o interior do navio e, portanto, todo aquele volume do casco e até mais que era preenchido por ar, acaba sendo preenchido por água. E isso acaba influenciando no cálculo tanto do empuxo quanto do peso. E por conta disso, esse acidente fatal acabou acontecendo.
Então, era tudo que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado a todos pela atenção e até mais.